Olá pessoal, eu sou a professora Érica Canejo, bióloga e professora de Ciências de Ensino Fundamental. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as vacinas. Eu vou falar como que as vacinas funcionam, qual a importância delas para a prevenção das doenças. Também vou contar um pouquinho da história de como surgiram as primeiras vacinas. Então vamos começar a nossa aula, pessoal? Então hoje a gente vai falar sobre as vacinas. Mas afinal de contas, o que é uma vacina? O que a gente pode definir? Nós podemos dizer que uma vacina ela é uma substância que ela é produzida a partir de um antígeno. O que é isso? Antígeno é alguma coisa estranha ao nosso organismo. No caso das vacinas, ela vai ser um vírus ou uma bactéria morto ou muito enfraquecido, atenuado, ou às vezes até parte desse vírus e da bactéria. Quando se introduz essa vacina no nosso corpo, no corpo do ser humano, ele vai estimular o nosso sistema imunológico a ele reagir a esse antígeno e vai provocar a produção de células de defesa, que são os anticorpos. A vacina, ela vai deixar o nosso organismo pronto, preparado, para caso ocorra uma infecção, né? Você entra em contato com aquele agente patogênico, com aquele invasor, causador daquela doença. E aí o seu sistema imunológico ele já está preparado, então ele consegue agir muito mais rapidamente, impedindo a manifestação daquela doença, ou em alguns casos a doença pode chegar a se manifestar, mas com sintomas bem leves, né? Uma forma bem branda da doença. Mas como que as vacinas foram criadas? Qual a história da vacina? Existem alguns registros, desde o Antigo Egito, de algumas tentativas de inoculação com algum patógeno, com algum agente infeccioso para tentar prevenir ou diminuir as chances da pessoa adquirir doenças. Mas efetivamente, nós temos lá no século XVIII uma das doenças mais temidas e transmissíveis naquela época era a varíola. Tá? Ela era uma doença que provocava lesões na pele, bolhas muito grandes na pele e tinha uma taxa de mortalidade muito alta, variando entre 10% a 40%. Nessa época, um médico inglês chamado Edward Jenner, ele começou a investigar os trabalhadores que lidavam com vacas, né, com as leiteiras, né, que tiravam leite das vacas. E ele começou a perceber que essas mulheres elas não adquiriam varíola, né? De alguma forma elas tinham uma certa imunidade à varíola. E ele, curioso, começou a investigar o que podia ter acontecido, por que tinha isso, né? Então, em 1796, Jenner encontrou uma jovem chamada Sarah Nils, que ela tinha lesões recentes de uma varíola, uma variedade de varíola bovina, que era chamada de vacínia, nas mãos e nos braços. E aí ele descobriu que essas leiteiras, quando elas adquiriam essa vacínia, que é essa varíola bovina, que era diferente da varíola humana, então quando elas adquiriam essa doença, elas não desenvolviam varíola humana, elas tinham imunidade à varíola humana. Então, o que Jenner fez? Ele já suspeitava que, de alguma forma, aquele pus que se formava ali nas feridas provenientes dessa varíola bovina, de alguma forma protegia as leiteiras de contrair a varíola humana, né? Essa forma mais grave da doença. Então, o que ele fez? Ele pegou o pus, né? Esse material extraído das lesões da leiteira, lá da Sarah, e ele inoculou um menino de 8 anos de idade chamado James Phipps com esse vírus da varíola bovina. O menino ele apresentou sintomas leves da doença, então mal-estar, algumas feridinhas, né, um pouco de febre, mas sintomas muito leves. Depois disso, depois de um tempo, ele inoculou esse menino com o vírus da varíola humana, né? Ele foi testar com o vírus da varíola humana. E ele percebeu que não houve desenvolvimento da doença, o menino não desenvolveu a varíola humana. Então, ele conseguiu, a partir
inoculação prévia que ele tinha feito da vacínia, né, que é a varíola bovina, ele conseguiu imunizar o menino e ele não teve o desenvolvimento da doença humana, da varíola humana. Então, por isso que nós chamamos de vacínia, a vacina, né? Porque vem de vacínia, que é essa varíola bovina. Mas então, qual que é a composição da vacina? Basicamente, as vacinas têm 4 componentes principais. O primeiro deles e o mais importante é o antígeno. Ele vai depender muito do tipo de vacina, mas basicamente ele é o agente infeccioso, ou seja, o vírus ou a bactéria causador da doença, ou né, esse vírus e bactérias mortos ou bem atenuados, bem enfraquecidos. Mas em alguns casos também pode ser apenas partes desse vírus ou partes dessa bactéria. Nós também temos o solvente, que pode ser apenas a água estéril, mas também pode ter pequenas quantidades de compostos biológicos onde são produzidas as vacinas. Então, pode ter proteínas ou células do meio de cultura onde foram produzidas essas vacinas. Nós também temos os conservantes, os antibióticos e os estabilizadores, que servem para evitar que essa vacina estrague, né? Então, que ocorra invasões de bactérias ou dar uma estabilidade maior a esse antígeno, né? E, por último, temos os adjuvantes, que são compostos feitos à base de alumínio, que vão fazer com que a resposta do nosso sistema imunológico ela seja potencializada. Então, ele aumenta essa resposta do sistema imunológico em relação ao antígeno. Então, basicamente, qual que é o mecanismo de ação? Como que vai funcionar efetivamente uma vacina? Né? Quando você recebe a vacina, você está recebendo aquele antígeno, né? Aquele vírus ou aquela bactéria atenuada ou morto. Então, isso é introduzido no paciente, né? Na pessoa, muitas vezes por injeção. Na maioria das vezes, a maioria das vacinas é em forma de injeção, elas são injetáveis. Quando esses patógenos, esses antígenos, eles entram em contato com o nosso sistema imunológico, os nossos glóbulos brancos, os nossos leucócitos, eles vão ser acionados e vão começar a produzir anticorpos para combater aquele antígeno, para combater aquele agente patógeno, aquele agente infeccioso. Então, você já produz os anticorpos. Quando você entrar em contato novamente com aquele vírus ou com aquela bactéria, né, com aquele agente infeccioso, você já vai ter os anticorpos prontos e eles já vão neutralizar esses agentes invasores e você não manifesta a doença. Então, basicamente, a vacina age assim. Então, ela prepara o seu sistema imunológico para quando você encontrar aquele vírus ou aquela bactéria causadora da doença, você já tem as células de defesa pronta para atacar e não permitir que a doença se manifeste em você. Então, nós podemos dizer que as vacinas elas são muito importantes, porque elas têm como objetivo principal estimular o nosso sistema imunológico a produzir os anticorpos para proteger o nosso organismo. E aí, caso você tenha contato com aquele agente infeccioso, o organismo já vai estar pronto para poder combater, para não deixar que aquela doença se manifeste. Então, ele atua prevenindo o surgimento de doenças causadas por vírus ou por bactérias e, geralmente, as vacinas elas são administradas da forma injetável, né? Então, através de injeção. Então, uma coisa importante das vacinas, né? Quando nós nascemos, nós não temos nosso sistema imunológico preparado. Então, é importante esse momento de vacinação. Então, até o primeiro ano de vida de uma criança, a criança já tem que ter tomado todas as vacinas daquele esquema básico, que a cada período de tempo, lá de 1 mês, 2 meses, 4 meses, ela tem aquelas vacinas de rotina e de reforço para ir tomando. As vacinas elas podem ser dadas, né, pelo Sistema Único de Saúde, nos postos de saúde, sem custo nenhum para ninguém, né, para os pais,
ou também tem em clínicas privadas, também tem esse esquema de vacinação. As vacinas, elas podem gerar alguns efeitos adversos, alguns efeitos colaterais. A maioria das vezes vai ser dor ou vermelhidão, ou pode ficar um pouco inchado, né? Se toma vacina no braço, fica um pouquinho inchado, e aí fica com o braço doendo, fica um pouquinho vermelhinho, né? Então são as manifestações locais, onde você recebeu essa vacina. No geral, né, em termos do corpo, pode provocar febre, pode provocar dor de cabeça ou dores no músculo, né, os musculares, e às vezes aparecimento de uma erupção cutânea, né, uma feridinha na pele. Mas são sintomas que passam rapidamente e são sintomas bem leves. E qual que é o perigo que existe em não se vacinar uma criança? Não quer vacinar a criança. Além de você expor a própria criança a contrair doenças que podem, principalmente quando elas são muito pequenas, e esse sistema imunológico não está preparado, podem se tornar doenças muito graves, podendo levar até a óbito em alguns casos. Quando as pessoas não vacinam os seus filhos, doenças que já estão muito controladas, algumas até erradicadas, elas podem voltar, como sarampo, como coqueluche, cachumba, né? Já são doenças que são controladas, já estavam controladas no nosso país. E se as pessoas não se vacinarem, elas podem voltar, né? Temos ultimamente tendo um aumento, por exemplo, em casos de sarampo, coisa que não se tinha há muitos anos. Então, isso pode se tornar um problema de saúde pública, né? Porque se as pessoas não vacinam as crianças podem contrair essa doença e aí você pode sobrecarregar o sistema de saúde para poder tratar esses pacientes. Existem diferenças entre vacinas de criança e vacinas de adulto? Sim, né? Então, como eu falei para vocês, quando a criança nasce, ela não tem o sistema imunológico pronto, né? Ele não está formado. Então, ela tem o maior risco de contrair doenças. Por isso que desde nascida, né, logo que ela nasce, ela já recebe as primeiras vacinas. Mas quais são as principais vacinas que as crianças elas recebem? Então, tem a BCG, que vai prevenir formas graves de tuberculose. Tem a vacina da hepatite B, a tetravalente, que vai combater tanto difteria, tétano, coqueluche, meningite, algumas infecções causadas pelo hemófilos da influenza tipo B. Nós temos a VOP, que é a vacina oral contra a poliomielite, aquela da gotinha. Nós temos a VORH, que é a vacina oral do rotavírus humano, então, que é aquela diarreia, então previne aquela diarreia causada pelo rotavírus. Nós temos também a tetravalente, que previne contra a hepatite A. Temos a vacina da febre amarela, a SRC, que é a tríplice viral, que previne contra o sarampo, a rubéola e a cachumba. Então, é uma mesma vacina para todas essas doenças. E tem a tríplice bacteriana, que previne contra difteria, tétano e coqueluche. Tá? Essas são basicamente as principais vacinas que as crianças têm que tomar. Então, como eu falei para vocês, não é só na infância que a gente tem que se vacinar. Existem algumas vacinas que elas são voltadas, né, tanto para os adolescentes quanto para os adultos e os idosos. Então, a partir dos 11 anos de idade, as principais vacinas são a da hepatite A e B, tem a tríplice viral novamente, que é contra o sarampo, a rubéola e a cachumba, tem a vacina do HPV, vacina tríplice bacteriana, que é contra a difteria, tétano e coqueluche, a vacina da catapora, que também é conhecida como varicela, a da gripe, a da meningite meningocócica, da febre amarela e da pneumocócica, tá? Então, essas são as principais vacinas a partir lá dos 11 anos de idade. Ok, pessoal? Então, nós vamos terminar nossa aula por aqui. Então, pessoal, na nossa aula de hoje nós falamos um pouco sobre as vacinas. Nós vimos o que são as vacinas, como que elas agem no nosso organismo,
induzindo o nosso sistema imunológico à produção dos anticorpos contra os agentes invasores, contra os antígenos. Falamos também um pouquinho da história de como foram criadas as vacinas, né, da experiência que o Edward Jenner fez a partir da vacina, que é a varíola bovina, e como ele descobriu essa forma de inoculação e, né, consequentemente, imunização contra a varíola humana. Falamos um pouquinho do mecanismo de ação das vacinas e falamos a importância e quais são as principais vacinas que se toma tanto na infância quanto na adolescência já e fase adulta e na terceira idade. Então, nós vamos terminar a nossa aula por aqui. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Façam as atividades da plataforma. E qualquer dúvida, manda mensagem pelos comentários, pelo chat, que a professora responde o mais rápido possível. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigada!